Olá, bem-vindos a mais uma aula. Na nossa última aula, nós abordamos o emissor comum ou fonte comum. O que nós vimos no emissor comum no fonte comum? É um bom amplificador, porque ele possui um alto ganho. E ganho é bom. Por que nós queremos um alto ganho? Em geral, nós queremos um alto ganho para alcançar as estabilidades em altas frequências. O meu sistema se comportar melhor a altas frequências e assim a minha malha de retroalimentação fica melhor comportada a altas frequências, então eu consigo controlar melhor os sistemas. Mas também um alto ganho me dá o controle mais preciso. Então, o amplificador operacional de precisão, quando ele é de precisão, ele precisa ter um alto ganho, por exemplo, um altíssimo ganho de malha aberta em mais de milhões. Os nossos ganhos de tensão estão altamente relacionados com a resistência de saída e com a transcondutância. Se nós queremos aumentar o nosso ganho do transistor, do amplificador, nós aumentamos a nossa transcondutância ou aumentamos a nossa resistência de saída. Na verdade, a transcondutância, nós já tentamos otimizar por maior valor possível, nós trabalhamos com a resistência de saída, tá? Com a resistência de saída do meu circuito. Com a resistência de saída enxergada lá no meu terminal de saída. O ganho de amplificação, ele é importante, porque ele está relacionado com a precisão dos sistemas de controle, quão preciso o meu sistema de controle é. E ele também está relacionado, muito intimamente relacionado com a retroalimentação, a realimentação que nós fazemos de sistemas. Ele também é importante para o comportamento dos sistemas a altas frequências. Quanto melhor for o ganho, melhor ele vai se portar a altas frequências. Tá? Com relação a esse RO, o que nós vimos nos circuitos? Tá? Nós tínhamos o emissor comum e o fonte comum. Então, por exemplo, aqui o emissor comum. O emissor comum, nós entramos aqui com um sinal, nós saímos aqui com um outro sinal. Aqui nós temos RC, aqui nós temos ECC. O fonte comum é parecido, o que nós temos na verdade é que agora muda-se o nome da resistência, em vez de RC, RD. Tá? Em vez de VCC, VDD, que é basicamente a mesma coisa. VO, aqui VI. Isão maiúsculo, O maiúsculo. O que nós temos aqui então? Qual que é a resistência de saída vista aqui desse transistor? Bom, nós sabemos que a resistência de saída é a resistência vista aqui nesse terminal, é basicamente a resistência RO vista aqui nesse terminal. Tá? Como que era essa resistência de saída? Bom, basicamente nós lembrarmos dos nossos modelos, o que nós derivamos? Fazendo equação total aqui, até para a fonte, para ele degenerado. Então nós degeneramos ele. O que nós fizemos? Nós degeneramos o circuito. Degenerando ele, aqui é uma resistência RE, aqui só troca de nome para RS. Então, degenerando ele, nós fizemos o cálculo da resistência RO de saída. Ela depende da resistência RD, RC, mas não importa. Em termos de transistor, a resistência de saída intrínseca vista aqui por cima seria... Qual que é a resistência de saída que nós poderíamos chamar de intrínseca, que não depende de RC ou RD, mas é a vista só do lado do transistor. Vista só do lado do transistor vai ser RO, que nós chamamos de RO2, é a resistência vista por aqui, por baixo, vista no terminal do coletor, que é uma boa coisa porque o coletor apresenta uma alta resistência. Então, o RO2, se nós lembrarmos das equações, o que elas nos dão? Para o TBJ, nós tivemos que a resistência é RO2. Então, resistência RO2, que é vista ali, quando eu vejo uma resistência do transistor e esse transistor tem alguma resistência aqui embaixo, a resistência vista por aqui sempre é RO, que multiplica 1 mais GM vezes RE. Tá? Mas, quando eu faço essa resistência RE tender a um valor muito alto, ótimo, o ganho sempre depende da minha resistência de saída, eu vou fazer que a resistência RE, que a resistência vista aqui nesse terminal, pode ter outras coisas aqui, vista aqui nesse terminal, seja altíssima, para eu conseguir o ganho altíssimo. Esse RO2 tem um valor, ele tende, quando a resistência tende ao infinito, tende a ser muito alta, esse RO2, ele vai para um valor, meu RO2 fica igual a beta RO.
a minha resistência de saída dessa topologia, vista por aqui, ela possui um limite. Não adianta nós gastarmos muita circuitaria para aumentar RE se ela vai para beta RO. Então esse é o limite. Esse é o limite. Tá? No caso do MOS, nós tínhamos um fenômeno diferente. No caso do MOS, a minha resistência de saída, RO2 vista por ali, ela vai ser também para valores razoáveis de RS, que normalmente são muito maiores do que RM. Então é razoável fazer essa conta. RO2 vai ser igual a RO, que multiplica 1 mais GM vezes RS. Tá? Essa é a fórmula. No entanto, aqui eu não tenho limite. Não tem mais limite. Não é igual no bipolar. Por que eu não tenho limite? Aqui eu tenho um limite estipulado por beta. Que quando o beta entra nas equações e o limite, por conta do beta, vai para beta vezes alguma coisa, que é RO. Beta do MOS, infinito, eu não tenho beta. Alfa, 1. O beta não importando aqui, não importando nessa equação, essa equação é assim e pronto, e ponto final. Então eu consigo aumentar, dependendo da circuitaria que eu colocar aqui, o circuito, as configurações, eu aumentando essa resistência RS aqui, a minha resistência de saída vai ser mais alta. O meu ganho, portanto, vai ser melhor. Tá? Então eu consigo escalar, escalonar melhor o ganho aqui, eu consigo ir aumentando ele. Aqui então, não tem limite. Então o MOS é muito melhor, porque eu consigo aumentar o ganho quando eu aumento o RS. Tudo bem, mas a transcondutância GM do MOS já é mais baixa. Quando nós consideramos o efeito de corpo, que é o efeito de corpo é um transistor embaixo do próprio transistor. Tem uma ação transistor ali com o terminal corpo que normalmente está aterrado. O efeito de corpo aqui, nós vimos que se eu considerar aqui o efeito de corpo, eu vou ter uma multiplicação aqui. O efeito de corpo, basicamente, ele aparece multiplicando a resistência RS por 1 mais Q. Tá? E Q é 0, alguma coisa. Tá? Desse modo, fica assim nossa fórmula. Essa fórmula, ela não tem limite. Nós vamos ver agora uma nova topologia. Coletor comum. Nessa topologia, meu coletor ele é comum a C. Também é chamado de seguidor de emissor, porque a tensão de saída ela vai seguir a tensão do emissor, que é a saída, vai seguir a tensão de entrada. Também vou analisar lado a lado o dreno comum. O dreno comum ou então seguidor de fonte, porque a tensão na saída desses circuitos é muito próxima, ela segue a tensão de entrada com algumas propriedades importantes. Então, nós temos aqui nós vamos ter o coletor comum, tá? Ou seguidor de emissor. E aqui nós vamos ter lado a lado o dreno comum, DC de dreno comum, ou seguidor de fonte. Como que é esses circuitos? Bom, para o coletor comum, nós vamos ter que a minha saída no emissor comum, ela seria aqui em cima, em que eu tiro uma tensão. Então, a minha entrada no emissor comum, entrada na base, saída no coletor comum, entrada na base, saída no emissor, tá? Entrada na base, saída no emissor. Para eu pegar uma saída aqui no emissor, chamar ela de VO, ela não pode estar aterrada, então eu pego essa saída
por meio de uma resistência de emissor RE. Tá? Já aqui eu não preciso de uma resistência, então eu posso colocar no terminal VCC, que é comum no sentido AC. Aqui eu vou ter o meu input, meu sinal de entrada, com relação à referência, que pode ser chamado de VI. E o meu VOzão, está aqui. Tá? Ok. O meu dreno comum, ele vai ser idêntico ali aquele circuito, mas aqui é VDD e para tomar atenção aqui eu uso uma resistência. Eu tomo por meio de uma resistência. Então aqui eu tenho VO, eu tenho aqui a minha resistência RS e aqui é o meu sinal de entrada VI. Tá? Tudo bem. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um VBE, tensão base emissor, e aqui nós temos um VGS. Aqui nós temos um VGS, tá? Aqui nós aplicamos um VBE. Como que são as equações aqui? A grandes sinais. Então, a grandes sinais, o meu VO aqui, meu VO vai ser o quê? Bom, a corrente que passa aqui, essa corrente é a corrente de emissor IE. Então, VO vai ser IE vezes RE. Bom, a fórmula que nós temos aqui para a corrente de coletor, de sempre, a corrente de coletor é igual a IS vezes E elevado a VBE sobre VT. VT maiúsculo porque é térmico. Ok. É uma fórmula interessante para se utilizar, é a fórmula do VBE. Do que VBE é relação? É a fórmula do LN. Nós aplicamos LN aqui. Se nós passarmos aqui esse S para cá e aplicarmos LN na fórmula, vamos ter que IC passando o IS para cá, vai ficar IS, e aqui vai ser elevado a isso aqui. Mas se nós aplicarmos um LN aqui, LN log na base A de A elevado a B é igual a B. Tá? LN de E elevado a VBE sobre VT é VBE sobre VT. Então aqui é o próprio VBE sobre VT. Nós temos essa equação e nós podemos isolar aqui o VBE. Isolando aqui o VBE, nós vamos ter que VBE vai ser igual a VT vezes LN de IC sobre IS. IC está relacionado àquela equação. IC é alfa e E. Então, IE é igual a VA sobre RE. Então, alfa isso vai ser alfa VA sobre RE. Eu posso colocar aqui. Então, aqui eu posso colocar aqui VBE na verdade, VT que multiplica LN de IC vai ser quase aquilo ali multiplicado, na verdade, é aquilo multiplicado por alfa. Então, é alfa VO sobre RE. RE, mas eu tenho mais alguma coisa aqui dentro que é IS. Tá? Essa é a fórmula do meu VBE e é interessante nós lembrarmos como obtê-la. É uma fórmula que, na verdade, é uma fórmula muito usada. Aqui, então, a tensão VBE cresce com o logaritmo do meu VO. Se nós olharmos nesse circuito, nós vamos ter que aqui eu tenho um diodo. Então, geralmente, aqui é quase 0,7 volts abaixo. Eu tenho aproximadamente 0,7 volts se for de silício, 0,7 volts de tensão de entrada por tensão de saída. Então, se eu fizer uma curva, que eu tenho uma reta aqui, uma reta tensão de entrada igual a tensão de saída, essa curva vai tender a ser essa reta menos 0,7, que vai dar aqui, por exemplo, se essa distância aqui for 0,7 volts. Tá? Como ela é logarítmica, ela vai sair daqui de zero, se VI0, VO0, aqui a referência vai para cá. Então,
ela vai sair da referência se VI 0. Eu não vou ter meu transistor, vai estar aberto, então logo essa tensão aqui vai aparecer em VO, VI 0, VO 0. Então ele começa da origem, ponto 00, e ele vai tendendo, assintoticamente, ele vai tender a essa reta aqui, que é 0,7 volts aproximadamente abaixo dessa reta aqui, que seria uma reta de VO igual a VI. Essa era a característica a grandes sinais. Vindo para cá, no nosso MOS, o que nós vamos ter a grandes sinais? O meu VO, ele basicamente eu vou ter a corrente de dreno, então que é a corrente que nós sempre calculamos. Corrente de dreno é igual a μN, capacitância do óxido, sobre 2, W sobre L, parâmetros de construção, parâmetros de projeto, VGS menos VT ao quadrado. VTzinho, porque é limiar. Então, ok. Tá bom. Outra fórmula aqui legal, saber o VGS em função das outras coisas. Como que ficaria o VGS em função das outras coisas? Basicamente eu passo tudo para lá e tiro a raiz quadrada. Então vai ser raiz quadrada de ID 2L sobre μN, capacitância do óxido, sobre W. Vai ser igual a VGS menos VT. Então daqui nós temos que, uma fórmula interessante, é que VGS vai ser igual, eu vou ter que, VGS vai ser igual a raiz quadrada de ID 2 sobre μN, capacitância do óxido, e aqui os parâmetros de projeto, L sobre W. Aqui L sobre W, parâmetros de projeto, tá? Mais VT, mais um VT. VGS, ele é função dos parâmetros de projeto. O que é VGS? VGS é a diferença da entrada com a saída. Então, a minha saída, basicamente, a minha saída vai ser a minha igual a minha entrada mais VGS. Tá? O gráfico de tensão de saída VO por tensão de entrada VI. Tá? Nós vamos ter a mesma coisa, que o meu VO é igual a VI menos VGS. Então, o meu VO, se eu fizer uma curva, uma linha auxiliar, VO igual a VI, isso menos VGS, vai ser para onde o gráfico vai tender assintoticamente. Então, ele tende. Tudo bem, mas qual que é a diferença aqui? VGS. Essa diferença ela pode ser projetada. Então, esse circuito ele pode funcionar como um deslocador de tensão. Eu tenho uma tensão em algum lugar, eu quero deslocar essa tensão de tantos poucos volts ali de um lugar para o outro. Eu ajusto o meu W sobre L, tá? Eu ajusto o meu W sobre L, cada transistor tem um W sobre L. Eu ajusto o meu W e o meu L para ter a diferença de tensão que eu quero aqui da minha entrada para a minha saída, com ajuste de W e de L, já que é uma função VGS dependente. No bipolar, aqui o VB é aproximadamente 0,7 volts. Aqui o VGS é parâmetros de projeto, ele depende de parâmetros de projeto. Eu tenho aqui uma função com relação a W, a raiz quadrada de W sobre L. O que é importante se eu quero deslocar, fazer um deslocador de tensão, deslocar um pouco a tensão. Tá? Seguidor de emissor, porque a minha saída segue a minha entrada por um VBE. Seguidor de fonte, porque a minha saída segue a minha entrada por um VGS. Tá? Resolvendo o modelo a pequenos sinais, nós podemos encontrar as coisas de uma maneira mais tranquila. Então, resolvendo a pequenos sinais aqui, nós temos que a pequenos
sinais. O que nós temos a pequenos sinais? O meu emissor e a minha fonte, eles estão aterrados? Estão na referência? Não, não estão na referência. Se eles não estão na referência, vamos preferir o modelo T. O modelo T, eu vou usar o modelo T aqui então. Fazendo o modelo T, nós temos aqui αRM e RE para referência. Aqui é onde eu pego a minha tensão de saída. No meu modelo T, aqui eu tenho αRM, aqui eu tenho corrente IE, onde a tomada corrente E é tomada aqui. Essa é minha corrente IE. Aqui sendo RE. O que eu tenho aqui? Da tensão aplicada aqui e pega aqui. É um divisor de tensão. Um divisor de tensão simples. Lembra das regrinhas que nós aprendemos na última aula? Nós tivemos lá que nós temos o divisor de corrente e o divisor de tensão. O divisor de tensão, ele é simples, mas é legal relembrar. Eu tenho tensão V aqui, uma R1 com uma tensão V1, um R2 com uma tensão V2. Divisor de tensão é esse. O divisor de corrente, que seria o dual, o divisor de corrente é diferente, né? Para a corrente ser dividida, eu preciso de dois caminhos para ela passar. Então aqui eu tenho R1, aqui eu tenho R2. Eu relaciono a corrente I total com a corrente I1 e com a corrente I2. Tá? Nós achamos algumas relações bacanas. Aqui a tensão se aglutina na resistência, aqui a corrente foge da resistência, né? Que resiste à sua passagem. Então o que nós temos aqui, por exemplo, aqui seria V1 é igual a V que multiplica R1 dividido por R1 mais R2. Divisor de tensão normal. O divisor de corrente, o I1, vai ser igual a I, foge do 1, então vem para o 2. Sobre R1 mais R2. Então esse é o divisor de tensão e divisor de corrente. Aqui então, fazendo essa regrinha, aqui, para o nosso circuito, o que nós vamos ter? VO igual a VI, que multiplica RE dividido por de RE mais αRM. Então, o que eu vou ter aqui? Basicamente, o meu VO vai ser igual a VI, divisor de tensão. Então, vai ser vezes RE dividido por RE mais αRM. Pura e simplesmente. Então, o ganho de tensão, que é VO sobre VI, vai ser RE dividido por RE, não é inversor, e é quase 1. RE é alto em comparação com RM, então é basicamente, aproximadamente 1. Esse é o meu ganho de tensão para o coletor comum. Então, no coletor comum, o meu ganho é quase 1. Eu não tenho ganho de tensão. Fazendo um modelo a pequenos sinais, aqui, para o nosso dreno comum, que seria o semelhante, o que nós teríamos, então? Nós teríamos aqui o modelo T, da mesma forma, em que eu vou entrar com a minha fonte de corrente aqui em αRM, depois eu vou ter RS. Aqui o αRM, na verdade, é RM, e aqui o RS e RS. Aqui nós temos, essa é a fonte de corrente com corrente IE, e IE é tomado aqui. Aqui, basicamente, IE vai para referência. Esse é o transistor sem o efeito de corpo. Considerando o efeito de corpo nesse transistor, nós temos uma outra ação transistor lado a lado com ela. A outra ação transistor, ela é parecida, só que é mais fraca. Então vou ter aqui uma outra ação transistor, uma outra ação transistora. Aqui, em que eu tenho o RM2, então o RM1. Eu tenho o IE2, então e o IS. Desculpa, pessoal, aqui é IS, IS1, IS2, e eles vão se juntar ali porque é o mesmo terminal. Na verdade, o meu transistor aqui compartilha a fonte e o dreno é compartilhada e a sua porta ela está sempre aterrada. Aqui eu tenho o meu VI, então aqui eu aplico o sinal VI
talvez não seja preciosismo, aqui é a tensão alternada, aqui no modelo a pequenos sinais, essa tensão alternada ela é considerada como contínua para os cálculos. Então aqui o meu dreno vai para a referência, então aqui eu tenho a referência. Bom, aqui eu tenho referência e meu circuito está assim. Tá? Esse é o meu circuito. Se eu quero o ganho, vamos calcular o ganho. Essa fonte de corrente vai da referência a referência, então ela tá curto-circuitada entre seus terminais, a corrente fica rodando aqui na referência e basicamente ela não faz nada, podemos apagá-la. Então podemos apagar essa fonte de corrente, não faz muito sentido nós portarmos ela no circuito. Então nós temos aqui, meu circuito fica assim. Legal. Então o que eu tenho aqui, eu posso reescrever RM2 de uma maneira para ficar mais interessante. Aqui lembrando que a minha corrente IS2 não é IE. Lembrando que a corrente aqui é IS2 e a corrente aqui é IS1. Então aqui essa IS2, agora sempre que eu troco meu transistor de lugar, é interessante lembrar para onde que era essa corrente. Tá? Então essa corrente que era descendo agora, ela vai ser para cá, IS2. Então nós temos isso. Esse é o nosso circuito, basicamente VI. O que é IS1? O que é o meu VI? Meu VI é essa corrente IS1 que passa RM1 em paralelo de RS com RM2. Então ficou fácil. Onde é a saída do meu circuito? Minha saída do circuito é aqui. Então essa aqui, essa é a saída do meu circuito. Qual que é a tensão na saída? Divisor de tensão. Divisor de tensão é RM1 com paralelo de RS com RM2. Divisorzinho de tensão igual nós vimos na outra vez. Meu VO aqui vai ser o divisor de tensão, então basicamente vai ser VI. Aqui VIzinho, tá? Corrijam por gentileza. Aqui é VIzinho, tá? Então meu VO é VIzinho, divisor de tensão. Então, vezes R2 em paralelo com RS em paralelo com RM2 sobre RS em paralelo com RM2 mais RM1. Tá? Esse é o divisorzinho. Nós quisermos colocar aqui. Esse é o divisor. Vamos achar o ganho. O ganho de tensão, então, AV vai ser isso sobre VI. Então, basicamente, essa equação, vamos abrir aqui RS. Lembrando que RM2, abrindo o RS aqui, RM2, nós vamos ter que RS vezes RM2 dividido por RS mais RM2 dividido por, aqui mesma coisa, RS vezes RM2 dividido, mas agora eu vou dividir tudo, por RS mais RM2, porque é interessante cortar aqui. RS mais RM2, então aqui eu vou multiplicar RM1 por RS mais RM1 multiplicado por RM2. Então, mais RS vezes RM1 mais RM1 vezes RM2. Tá? Então, nós temos que esse é o ganho de tensão, nós conseguimos cortar aqui. Uma outra forma importante é do que ele nos diz qual que é a razão de força do meu transistor, do efeito da ação transistor normal com a ação transistor efeito de corpo, que ela vai ser, vai ser GM, GM do efeito de corpo por GM convencional do meu transistor mesmo. Então, o meu transistor é mais forte, basicamente vai ser 0.1, 0.2. Então, basicamente aqui, se eu fizer GM é igual ao inverso de RM, RM1, que é o RM normal, dividido por RM2, que é o RM de corpo. Então, lembrando que se eu fizer essa substituição aqui nas fórmulas e nós ficarmos chamando o RM2 agora de RM1 sobre Q, nós podemos fazer umas substituições interessantes que ficam em termos do Q. Fazendo essa substituição aqui, eu vou ter que meu ganho de tensão
Fazendo essa substituição, desculpa, corta aqui embaixo, tá aqui em cima, não corto. Fazendo essa substituição, eu vou ter RS, que multiplica RM1 dividido sobre Q, dividido por RS vezes RM1 sobre Q, mais RS, que multiplica RM1 mais RM1 ao quadrado dividido por Q. Tá? Uma coisa interessante de fazer nessa fórmula é dividir tudo, dividir ela inteira em cima e embaixo, dividir por RM1 e multiplicar por Q, tá? Na fórmula inteira, em cima e embaixo. O que vai acontecer? Se eu fizer isso, eu chego na fórmula clássica de ganho, que a tensão AV, a minha tensão... Fazendo essa conta, nós vamos chegar na fórmula do ganho para o dreno comum. O ganho de tensão para o dreno comum vai ser RS dividido por RM1, que é o RM normal ali, só não tem o alfa, mais RS, que multiplica 1 mais Q. Então, vocês vejam que os termos 1 mais Q, aqui ele passa normalmente corrigindo as fórmulas, tá? E aqui não tem o alfa porque o meu transistor MOSFET não tem alfa. Então, esse é o ganho, bem similar ao que nós temos aqui. Ganho idêntico, a não ser pelo efeito de corpo, tá? Idêntico em termos de parâmetros, a não ser efeito de corpo. Notem que meu ganho é quase 1. Meu ganho é aproximadamente 1. Então, se eu não tenho ganho, para que eu uso um coletor comum? Para que eu uso um dreno comum? Se ele não tem ganho. Bom, para que eu posso usar o meu circuito? Está relacionado ao que eu conecto que eu posso conectar na sua entrada e na sua saída. Dependendo do circuito que eu posso conectar na sua entrada e na sua saída, me dá o para que eu uso esse circuito. Então é interessante nós vermos resistência de entrada e resistência de saída. Calcular as resistências de entrada e de saída para esses dois circuitos vão nos dar um insight de para que eles servem, sendo que eles não possuem ganho. Vamos ver. Vamos ver? O que nós vamos ter? Nós temos então resistência de entrada Rin, ela vai ser a resistência de entrada, a resistência vista por aqui. Resistência de entrada aqui Rin vai ser a resistência de entrada vista através desse terminal. Resistência de saída já é a resistência vista por aqui. Então essa é a minha resistência de saída. RO. Tá? Resistência de saída aqui. É a resistência vista por aqui. RO. Tá? Aqui eu coloquei aqui porque é mais fácil de ver, mas resistência de saída é resistência de entrada seria resistência vista por aqui também. Tá? Como que elas são? Como nós podemos calculá-las? Como que é a minha resistência vista por aqui? Então, para eu calcular a resistência de entrada, lembre-se que eu vou ter... Para eu calcular a resistência de entrada, eu vou ligar aqui uma fonte, Vx, e calcular a corrente X que passa por aqui. Vx sobre X me dá o meu Rx. Nesse caso, Rx é igual a Rin. Tá bom, anulando todas as fontes de tensão independentes. E fontes de corrente também independentes. Então, se eu fizer isso, corrente de coletor é igual a beta vezes corrente de base. Corrente de coletor, beta vezes corrente de base. Corrente de coletor, alfa corrente de emissor. O que é Ix? O meu Ix aqui,
ele vai ser corrente de base. Como que ele se relaciona a corrente de base com a corrente de emissor? Olha, beta IB é igual a alfa IE. Então, IB, que é IX, é IE vezes alfa sobre beta. Então, IX vai ser... Então, meu IX vai ser alfa sobre beta vezes IE. IE, como que eu calculo essa corrente? É a tensão aplicada pelas resistências. Então, IE vai ser Vx dividido por alfa Rm mais Re. Tá? U é igual a R vezes I. Então, eu posso plugar aqui, em vez de IE. Bom, IE, em vez de IE, vai ser alfa sobre beta, que multiplica Vx dividido por alfa Rm mais Re. Tá? Então, eu posso vir para cá com essa fórmula. E nós vamos ter aqui meu Vx sobre x. Então, Vx sobre x vai ser, passa de x para cá, passa tudo para lá. Vai ser igual a beta sobre alfa. Que multiplica alfa Rm aqui, mais Re, dividido por nada, dividido por nada. Então, esse é o meu Rx, que é Rin. Então, isso aqui é a resistência de entrada. Nós temos as relações que são beta e alfa. Beta é igual a alfa sobre 1 menos alfa. Alfa é um pouquinho menor que 1, então beta é grande, que é 1 dividido por quase zero. E o alfa é igual a beta sobre beta mais 1. Beta sobre beta mais 1, o beta é muito grande, então beta sobre beta mais 1 é quase 1. Então, vamos substituindo aqui, nós vamos ter aqui o meu alfa, então é beta sobre beta mais 1. Substituindo o alfa aqui, eu vou ter aqui beta dividido por beta sobre beta mais 1, vai ser beta sobre beta mais 1. Invertido. Então, cancela o beta. Então, é beta mais 1 que multiplica isso aqui. Minha resistência de entrada, então, a minha resistência de entrada, Ri, então, vai ser beta mais 1, que multiplica toda a resistência de entrada vista no emissor. Tá? Essa resistência de entrada, ela é alta ou baixa? Uma resistência de entrada alta, beta vezes alguma coisa, vezes o quê? Re, que é alto. Então, eu tenho uma alta resistência de entrada. Lembrem-se, sempre que nós tivermos uma resistência, o que essa equação nos dá? Nos dá que toda vez que nós tivermos uma resistência aqui no emissor, por essa equação, a resistência vista na base, vista pela base, foi as resistências que eu tenho no emissor multiplicada por betas mais 1. O que nós vamos ter aqui? Qual que é a resistência de entrada para o nosso MOS? Resistência de entrada é Rin. A resistência de entrada para o MOS, ela vai... Aqui eu tenho um óxido. Então, basicamente, não passa corrente por tensão aplicada, a resistência de entrada tende ao mais infinito, tende ao infinito. Minha resistência de saída vista por aqui. Essa fonte, primeiro, essa fonte de corrente desempenha algum papel? Está curto-circuitada. Se está curto-circuitada, ela não vai mandar corrente para nenhum outro lugar além do curto-circuito, que a resistência é menor. Então, basicamente, o que eu tenho aqui é Re em paralelo com alfa Rm. Resistência RO. Resistência RO de saída para o coletor comum vai ser Re em paralelo com alfa Rm. Baixa ou alta? Baixa, muito baixa. Qualquer coisa em paralelo com Rm é baixo. Um valor baixo de impedância de resistência de saída. Baixa resistência de saída. Aqui, o que eu tenho? Vista aqui na saída, e aqui, na verdade,
Para esse circuito, eu tenho que considerá-lo inteiro, ok? Qual que é a resistência de saída aqui? Vamos fazer o modelo a pequenos sinais, considerando o efeito de curva. E aterrando aqui, colocando a referência aqui nesse terminal, porque todas as fontes de independência devem ser anuladas. Então eu vou ter, aqui, basicamente, eu tenho aqui minha ação transistor convencional, eu tenho aqui efeito de corpo. Aqui o efeito de corpo vai sair daqui para a referência. Aqui eu tenho um RO que é grande, RO é alto, e aqui eu vou ter RS. Aqui RM1, aqui RM2, aqui IS2, IS1. Onde que é IS2 e IS1? Aqui IS1, aqui IS2. Essa porta desse transistor que está embaixo, ela é sempre aterrada. Aqui também, para efeito de cálculo de resistência de saída, ela é aterrada. O que nós temos aqui? Antes de mais nada, fonte de corrente curto-circuitada, não precisam ser consideradas. Tá? Então a resistência vista por aqui, se eu pego um terminal e tiro um VO daqui, qual que é a resistência vista por aqui? Vai ser o paralelo de RS com RM1, com RM2, com RO. Então, a minha tensão de saída, RO, nesse caso, nesse circuito, vai ser RS em paralelo com RM1, em paralelo com RM2, em paralelo com RO. Apesar desses dois serem altos, RS e RO serem altos, esses dois são bem baixos, o paralelo deles menor ainda, baixo. A baixa resistência de saída. Rin aqui, para esse circuito, era beta mais 1 que multiplicava a resistência vista no emissor, que é alfa Rm mais Re, altíssima. Um alto valor. Aqui, a minha resistência de saída é baixa, a minha resistência de entrada Rin, ela tende ao infinito. Então é um alto valor. Resistência de saída alta. Então nós temos uma configuração que tem uma alta resistência de entrada e uma baixa resistência de saída. Então meu valor aqui de resistência de entrada é alto, a minha resistência de entrada, e RO é baixo. Aqui minha resistência de entrada é alta, minha resistência de saída é baixa. Para que serve o circuito em que a entrada é alta, a impedância de entrada é alta e a impedância de saída é baixa? Bom, se nós temos um circuito que funciona muito bem, eu tenho um circuito lá, eu tenho um certo circuito. Se eu tenho um certo circuito, que ele pode ser representado por uma caixinha, tá? E eu tenho dois terminais desse circuito, tá? E eu quero medir a tensão entre esses dois terminais sem influenciar muito nesse circuito. Ora, eu preciso colocar um voltímetro aqui. E o meu voltímetro, o meu voltímetro aqui deve oferecer uma resistência muito alta aqui, para que ele não interfira no circuito. Por quê? Se ele resolver aqui colocar uma resistência, um baixo valor de resistência aqui, quando eu conecto aqui toda a corrente que ia drenar, que ia drenar aqui no interior do circuito para fazer o funcionamento dele, vai ser drenada para fora aqui. Então o circuito vai mudar totalmente. Eu atuei muito no meu circuito. Entre dois terminais coloquei uma baixa resistência. Então aqui nesse ponto eu interferi muito no circuito que eu estou medindo. Então isso não é uma medida. Não pode ser uma boa medida de tensão. No entanto, se eu quiser, agora, na verdade, isso aqui, esses dois terminais, então é bom um voltímetro, tá? No entanto, se eu tenho uma outra caixinha preta,
se eu tenho uma outra caixinha, em que eu não quero medir a tensão entre dois terminais, eu quero pegar dois fios que estão juntados, desconectá-los aqui, e medir a corrente que passava por eles quando não estavam desconectados. A corrente que passava por eles pode ser medida por um amperímetro. E esse amperímetro deve ser um valor de resistência bem baixo, porque a mesma corrente passava 1,2 ampere. Se eu coloco uma resistência maior, ela vai resistir, essa corrente vai passar 0,9 ampere. Vai resistir 1,1, vai resistir essa corrente. Então eu não estou medindo muito bem a corrente. Eu estou medindo se eu colocar uma resistência bem pequena. Existem circuitos que se parecem voltímetros, existem circuitos que se parecem mais com amperímetros. É uma linguagem para te dizer qual que é a impedância de entrada do meu circuito. Se eu tenho aqui um circuito que eu tenho uma impedância de entrada Rin, que for alta, ele não vai influenciar se eu ligar entre dois terminais para saber a tensão, mas eu não posso saber a corrente. Aqui, se eu tenho um circuito que eu tenho a resistência de entrada aqui do meu circuito Rin for baixa, ele não pode medir a tensão, mas se eu tinha dois terminais, eu queria saber a corrente que passava lá e eu plugar esse circuito lá, ele vai passar a mesma corrente, eu não vou influenciar nessa corrente, nem vou influenciar nessa tensão. Então, esses circuitos, visto como voltímetros e como amperímetros, é só uma linguagem para dizer a resistência de entrada deles é alta para o voltímetro e baixa para o amperímetro. Isso indica quais são os circuitos que eu vou poder plugar aqui. Se eu estou plugando o circuito que eu quero fazer algo, que eu quero a tensão dele, quando eu quero usar a tensão de um circuito, eu preciso plugar lá um voltímetro. Quando eu quero usar a corrente de um circuito, não adianta eu plugar aqui algo com alta resistência. Eu preciso plugar algo com uma baixa resistência para eu drenar toda a corrente possível. Então, esse circuito para plugar aqui deve ser mais parecido com um amperímetro. Qual o circuito que nós temos aqui? Voltímetro ou amperímetro? Rin alto. Então, ele é bom para pegar o meu valor de tensão. Se ele consegue pegar o meu valor de tensão, isso significa que eu ponho uma certa tensão aqui, mesmo que essa fonte não consiga, sabe, uma corrente baixinha, não consiga fornecer corrente, essa tensão, eu vou conseguir enxergar essa tensão e usar essa tensão mais para frente. Eu posso usar essa tensão em VO para depois amplificá-la ou fazer algo com ela. A questão toda é que esse circuito é um buffer. Esse circuito é um buffer. Então, o que é um buffer? O buffer, ele protege o meu circuito que está ligado aqui. Ele não vai colocar algo que vai influenciar e vai danificar as operações que ele tinha antes. Então, é Rin alto. Rin alto é um bom voltímetro. É um bom voltímetro. Rin alto é um bom voltímetro. É um bom voltímetro. Tá? Mas isso é um bloquinho que nós queremos plugar algo na sua entrada. E na sua saída? O que eu posso plugar? O que eu posso plugar na minha saída? Bom, aí são fontes de corrente e fontes de tensão. No caso, uma fonte de corrente, pessoal, se eu quero alimentar alguma coisa, eu vou usar uma alimentação constante, por exemplo, uma fonte de correntezão, com uma alta resistência aqui dela, tá? Se eu quero alimentar, passar corrente por uma carga, se eu quero passar corrente I por uma carga, para ela me dar potência, tá? Potência. Para eu transferir potência, a potência vai pela corrente. A corrente multiplicada pela tensão, mas algo que consiga fornecer corrente pode transferir potência para uma carga. Ligar o motor, transferência de energia. Eu vou mandar carga para... Eu vou ligar a carga, conectar a carga, ativar ela. Já aqui, um RO baixo é uma boa fonte de tensão. Então esse circuito é um buffer. Um buffer. O que é um buffer? Um buffer, ele pega um sinal de tensão e reproduz esse sinal de tensão sem usar a minha entrada.
Então aqui eu não carrego a minha entrada. Veja, se aqui eu tenho algo, por exemplo, um Peltier. Um Peltier, pessoal, o Peltier, ele oferece... O que é o efeito Peltier? O Peltier, o material Peltier é um cristal que ele exibe... ele não tem simetria centrossimétrica, algo parecido com isso, mas o Peltier, quando você aplica uma força através dele, ele vai fornecer uma tensão entre seus terminais. O Peltier, basicamente, se eu aplico uma força aqui no Peltier, de uma certa força, ele vai produzir uma certa tensão aqui em seus terminais. No entanto, essa tensão não carrega muita corrente. O efeito Peltier é quando você faz uma força nele, em um sentido ele dá uma tensão positiva, no outro sentido ele dá uma tensão negativa, então ele é bom para sensoriar sinais de pressão ou para sensoriar qualquer tipo de ondulatória, porque o deslocamento dele é nanômetros para ele fornecer uma tensão. Então o que acontece é que com qualquer onda, qualquer vibração que ele pega, ele já fornece uma alta tensão na sua saída. Mas de onde eu vou drenar a corrente do meu Peltier? Então, eu não consigo drenar a corrente. Meu Peltier, como diversos tipos de sensores, ou diversos tipos de circuitos, ele é bom em fornecer uma tensão, mas ele não consegue fornecer corrente. Liga-se ele um buffer, em que eu consigo usar essa tensão dele, consigo sensoriar, medir essa tensão dele, sem carregar esse circuito. Carregar é colocar uma carga aqui que vai drenar corrente, que vai carregar o circuito. Então eu não carrego meu circuito, eu não dreno corrente dele, e eu sensorio a tensão de input. Então, como um Peltier, posso ligar coisas aqui na minha entrada e usar esse circuito de buffer. Aqui do mesmo jeito. Para o MOSFET, no caso a resistência de entrada já tende ao infinito. Então eu não precisaria usar essa topologia não tem como característica ser utilizada em MOSFET para aumento de resistência de entrada, que é uma boa qualidade de um circuito. Então, por quê? Porque normalmente o MOSFET já tem resistência de entrada alta, então não preciso usar esse circuito, mas aqui é uma boa característica ter resistência de entrada alta. No entanto, é uma característica comum entre essas duas topologias, coletor comum e dreno comum. Baixo RO. Meu baixo RO significa que esse circuito pode ser visto como uma fonte de tensão. Baixo RO significa que esse circuito pode ser visto como uma fonte de tensão da sua saída, como o voltímetro da sua entrada. Tá? Então ele é bom para transferir a sua tensão para a saída, por isso ele é seguidor. Ele oferece a tensão à saída sem carregar o circuito de entrada. Vamos para a nossa próxima aula, em que nós vamos analisar o base comum.